C'è da imparare da Roma ed è tutto, perché Roma è stato il set, potremmo dire, della storia mondiale per almeno 1000 anni. Roma è il centro di un impero sterminato che abbracciava che partiva dalla Britannia fino ad arrivare all'Armenia e all'Africa, alla Germania, quindi un impero straordinario. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, dois irmãos que foram abandonados quando bebês e criados por uma loba. Os dois irmãos construíram a própria cidade às margens do rio Tibre, mas uma discordância quanto a quem iria governar terminou em morte. Remo foi morto por Rômulo, que deu o nome à cidade. Não seria a última vez que um crime daria origem a um novo governante romano. Civil war actually is one of the very defining features of the growth of the Roman state. The story, the tradition of Romulus and Remus is one that reverberates and echoes throughout Roman history. Inicialmente, Roma era um dos inúmeros pequenos reinados que lutavam pelo poder na Itália Central. Mas ao contrário de muitos de seus vizinhos que desconfiavam de forasteiros, Roma abrigava todos os párias ambiciosos. Romulus, he said, given the fact that we don't have any population, I'll create an asylum. I will create a sort of a free zone for anybody. Runaway slaves, brigands, pirates, whoever. Come and be part of this great idea, which is Rome. That's a very unique attitude. And said from the very beginning it seemed that the Romans were very open. Essa abertura encorajou uma livre troca de ideias. Entre elas, teorias de engenharia importadas de outras culturas. Ao utilizar a tecnologia de vizinhos, como os etruscos, Roma expandiu e se tornou um poder regional. The Romans had an extraordinary ability to take from the technological past and adapt it to their own purposes, and to refine it and to improve upon it. They were able to take from these Etruscans the technology of road building, of moving water systems through tunnels, of building large, extraordinary walls, and produce something which was based on Etruscan technology. O primeiro grande feito da engenharia romana foi a Cloaca Máxima. Um grande sistema de esgotos que funciona até hoje, 2.500 anos após a construção. A Cloaca Máxima leva os dejetos da cidade até o rio Tibre. Os dutos subterrâneos do esgoto também eram usados para drenar a área pantanosa entre os vilarejos de Roma. Nesse local foi construído o Fórum, o antigo distrito central de Roma. The construction of the Cloaca Massima is the key event in transforming Rome from a series of tribes living on disparate hills around a swampy marsh into kind of centralized, unified culture. The new Roman Forum that resulted from the draining with the Cloaca Massima really allowed that culture to consolidate in one central place. Enquanto a cultura de Roma se consolidava, a influência da cidade sobre seus vizinhos começou a crescer. No século IV a.C., Roma controlava boa parte da Itália Central. Seus engenheiros foram chamados para criar uma infraestrutura de transportes para conectar o império em expansão. In antiquity, there were basically two modes of transportation. There was transportation through the countryside, either on horseback, but probably walking or in carts, or that there was travel by ship. The roads, as we understand them today, basically didn't exist before the Roman Empire. Tudo isso mudou em 312 a.C., quando foi construída a Via Ápia. A primeira autoestrada nacional romana se estendia por 212 quilômetros, da capital até a província de Campania.
Para traçar a rota mais curta e direta para a costa, engenheiros romanos usaram um instrumento especial de topografia. The Romans relied on the tool called a groma, which was a vertical pole that stood in the ground with a cross on the top, and you could sight along this cross to line up 2 points in a straight line. The big difference with Roman roads and modern roads is that the Romans couldn't survey a corner, so they were all dead straight, and then they would turn a sharp angle and then go dead straight in another direction. The challenge, of course, with building a dead straight road in any direction is that you come to hills and valleys and you have to cross them. So if they had to, then they would cut through the mountains in order to take the road straight through. Depois que o traçado ideal era aceito, uma trincheira larga era aberta e preenchida com areia e pedras, para fortalecer a fundação. Em seguida, uma camada de cascalho compactada com argila ou argamassa. Por cima, pedras de pavimentação arredondadas permitiam a drenagem da água. Ma ecco, per la prima volta si è fatta una pavimentazione stabile, una pavimentazione che potesse durare nel tempo, che potesse sopportare il transito frequente di carri, oltre che poi delle armate. The roads were incredibly intimidating. You could look at a road and say, I wonder how long it takes to get a couple of legions, 10,000 guys down this road, right into my backyard. I think I'll think twice about starting any nonsense with Rome. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Under Augustus, we can see popping up everywhere Roman-style cities equipped with a forum, with a theater, with an amphitheater, with a basilica, and all of the other markers of what made a Roman city. Para os nativos das províncias recém-conquistadas, as novas cidades validavam o estilo de vida romano. People would flock to the new cities, these urban centers, which were symbols of civilization, higher standard of living, incredible jobs. That's where the money resided, and people would go, as today, will go where the jobs are. And ultimately, the people in these conquered nations would really embrace these Roman ideas. The Roman city itself was the greatest image-creating device, I believe, that the Romans had. And those cities survive today. London, Bonn, Paris are all testaments to Rome's expansion of its culture through its cities. Os engenheiros romanos tinham uma arma secreta para construir estruturas maiores, mais fortes e em menos tempo. Concreto à prova d'água misturado com uma areia vulcânica chamada pozzolana. Early concretes were just a simple lime mortar mix, which, although they would set, weren't very strong, and indeed the particles in the early concrete could easily break apart. But in Roman concrete, the pozzolan sand reacted with the lime, and it makes a concrete quite like a modern concrete, much stronger. Malte di tipo idraulico al posto delle malte aeree che si usavano in precedenza ha consentito di avere enormi resistenze, possibilità di far presa anche in acqua, durabilità, ed è stato l'elemento fondamentale nello sviluppo dell'architettura romana. Durante o governo de Augusto, esse concreto solidificou o controle de Roma sobre a Europa Ocidental, permitindo que os construtores romanos dominassem a paisagem com enormes monolitos artificiais. Um deles iria revolucionar a vida cotidiana em Roma durante vários séculos.
No primeiro século da era cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. Rome's system of water distribution was a quantum leap to anything which had come before it. Na capital